Hoje, o pregador será o pastor Júlio. Por fineza, pastor Júlio, eu gostaria de orar pela sua vida, gostaria que o irmão viesse aqui. E ele veio uniformizado hoje. Eu não sei, mas parece que ele tem... Pastor Jean, estava passeando. Que sorrisão bonito, né? Significa que ele está feliz de estar de volta, né? Ele e a Débora, a juíza, a profetisa, a juíza. Deus abençoe. Passearam bastante, né? Bom, tem um compromisso da mensagem, né? Dia 26. Tá certo. Sola Scripture. Então, é um dos grandes pontos da reforma, somente as Escrituras. É por intermédio das Escrituras que nós obtemos a transformação, a salvação e todas as bênçãos, né? E eu fiz o esboço na agenda de janeiro e ele ficou com essa parte que é a parte difícil, né, pastor Júlio? Então, que bom, né? Você também ficou com uma parte dos pontos da reforma ou não? Você não viu ainda, né? Não, tem lá. Mas o pastor Júlio, eu louvo a Deus pelo pastor Júlio, que é um expositor da palavra de Deus. Irmãos, antes, a minha frase era: procure uma igreja mais perto da sua casa. Eu já mudei essa frase. Viu, irmão Paulo? Meu irmão Silvio? Maju. Agora procure uma igreja que pregue a palavra de Deus. E a gente está com um timaço de gente que expõe a palavra de Deus, que é o verdadeiro evangelho, e que nos incomoda. A função do profeta, a função do profeta no Antigo Testamento era condenar o pecado, clamar, falar pelo arrependimento, de forma que ninguém gostava do cara, né? Todo mundo rejeitava o profeta. E no tempo do pastor, o pastor não é profeta, mas tem atividade profética. E às vezes nós somos tentados, pastor Júlio, a não condenarmos ninguém, não falar nada mal do pecado, né? Ser um pastor legal. Então, graças a Deus, caiu a ficha. Os mais novos não sabem que é cair a ficha, mas os mais antigos sabem que é cair a ficha. E graças a Deus, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque Deus colocou para ministrar o nosso coração hoje. Oremos, por sua frente. Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque nos trouxestes aqui. Nós percebemos, ó Deus, e discernimos a manifestação da tua glória, da tua graça, desde o início do culto, através dos cânticos, da leitura, das orações. E, ó Deus amado, obrigado pela forma como o Senhor tem nos conduzido. Nós o adoramos, nós o glorificamos, nós exaltamos pelo que tu és, pelo que tu fazes também, mas pelo que tu és, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória, assim como nós cantamos e louvamos. E nessa hora nós suplicamos-te mais uma vez, nos cubra com teu sangue, Senhor. Perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, ó Deus. E nós oramos para que o Senhor nos ilumine, a fim de que possamos entender a razão pela qual o Senhor resolveu nos juntar aqui nesta noite. Toma o teu servo, pastor Júlio, em tuas mãos, assim como sempre o Senhor tem feito. Esconda-o atrás da tua cruz, e que ele seja a boca do Senhor nesta noite. Repreenda o mal, seja este mal espiritual ou humano, e ajuda-nos a estarmos inteiros e completos aqui em tua presença. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bom revê-los e com um grande desafio. Falar sobre sola escritura é um desafio porque tem muita coisa para falar. Eu fiz um resumo aqui, em 2 horas e meia eu consigo concluir. Mas, por favor, fique de pé, em reverência à palavra de Deus, e abra sua Bíblia.
Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 6. Provérbios 2, 6. E vamos ler também Provérbios 3, 5. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 2,6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 3,5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, suplicamos que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento. Ó Pai, que o Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações e em nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos compreender as verdades espirituais da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Que caia por terra todo impedimento, toda oposição espiritual, todo cansaço, descaso, em nome de Jesus. Que o Senhor nos constranja a observarmos atentamente a Tua voz, a Tua direção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos se assentar. O título da nossa mensagem é Sola Escritura, voltando às Escrituras Sagradas. Voltando às Escrituras Sagradas. É relevante que eu faça alguns breves comentários a respeito do conhecimento e da verdade. E eu não quero falar do conhecimento e da verdade à luz do saber filosófico. Eu só queria chamar a atenção, uma sucinta reflexão sobre um fato específico a respeito do conhecimento humano, do nosso conhecimento. O conhecimento humano, ele tem um caráter limitado, provisório e falível. Até porque nós somos seres finitos. Nós somos seres limitados. Portanto, o nosso conhecimento ele é precário. Nosso conhecimento ele é limitado sobre a realidade que nos cerca, sobre a verdade. E eu quero dizer isso no sentido de que sempre o nosso conhecimento, o conhecimento do homem, pode ser apurado e desenvolvido. A título de exemplo, o conhecimento científico. Algumas ideias, algum tempo atrás, eram a verdade, e com o tempo, com novas descobertas, com avanço, com novos estudos, se tornaram obsoletos e foram revisados e até refutados. Isso acontece em todas as áreas do conhecimento humano, inclusive no conhecimento teológico, no conhecimento religioso. E como em todos os ramos do conhecimento, a teologia reformada, ela traz alguns pressupostos. Nós batistas, e grande parte do cristianismo, nós somos herdeiros da teologia reformada. Portanto, eu estou falando de um pressuposto, esse principal que agora eu vou comentar, que é o meu e é o seu pressuposto também. O pressuposto é o seguinte: a Bíblia Sagrada é a inerrante, inspirada e suficiente palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quando eu digo inerrante, eu quero dizer que a Bíblia Sagrada, ela não tem erros. É isenta de erros, de mentiras, de falácias, de enganos. Quando eu digo inspirada, eu digo que a Bíblia Sagrada, ela foi soprada por Deus. O autor da Bíblia Sagrada é o próprio Deus, que através do Espírito Santo supervisionou e guiou homens para escrever toda a Bíblia sem erros nos originais.
E por fim, a Bíblia é suficiente no sentido de que a Bíblia Sagrada não precisa ser complementada. A Bíblia Sagrada é autoritativa. Ela tem autoridade em si própria. Ela é a palavra de Deus. E pelo texto que nós lemos, de Salomão, texto de Provérbios, nós observamos que Deus é a fonte de toda a verdade. Todo conhecimento provém de Deus. Seja ele o conhecimento empírico, aquele da experiência do cotidiano, até popular, seja o conhecimento científico, pasmem, quantos não têm usado o conhecimento científico na tentativa e sempre frustrada de provar que não há Deus. Mas mesmo as bases do conhecimento científico provêm do Deus que tem toda a verdade. Do conhecimento filosófico, que são reflexões humanas a respeito das questões da vida, e por fim também o conhecimento teológico, o conhecimento religioso, que é fundamentado na fé religiosa, no caso dos cristãos, nós cristãos, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que detém toda a verdade absoluta. Pois bem, nós podemos confiar que o Senhor provê a sabedoria necessária para a correta interpretação da realidade que nos cerca. Toda a verdade provém de Deus, como eu já disse, e Ele próprio é a verdade. Você se recorda que Jesus Cristo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém já disse que toda a verdade é a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e ela não pode se contradizer. A verdade não se contradiz. Pois bem, sabendo que Deus é fonte de todo conhecimento e verdade, a pergunta crucial, a pergunta que eu e você devemos fazer, a pergunta mais importante, é a seguinte: como podemos ter acesso à verdade de Deus? Como conhecemos a verdade sobre Deus? A verdade sobre a origem do universo, sobre a origem do homem, a verdade sobre a realidade que nos cerca. E com essa interrogação eu quero começar a tratar sobre o tema proposto, que é o Sola Scriptura, explorando o seu significado, o seu contexto histórico, em que foi desenvolvido, a importância e a aplicação desse princípio em nossos dias. Sola Scriptura vem do latim, tá? Você não vai encontrar na sua Bíblia, tá? Sola Scriptura é do latim. Sola é somente, Scriptura, escritos, uma referência às Escrituras Sagradas. Portanto, os reformadores, quando desenvolveram este princípio, eles pensavam no seguinte: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única regra infalível, a autoridade máxima em fé e prática. Por isso nós defendemos, até como distintivo batista, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. É exatamente nesse contexto dos reformadores. Os princípios que sintetizaram o espírito da reforma protestante no século XVI foram 5 solas, que não foram elaborados propriamente nestes textos pela primeira geração dos reformadores. Talvez a partir de Calvino, João Calvino, é que se começou a usar essa expressão em latim. O sola gratia, que é somente a graça, o sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, soli Deo glória, somente a Deus glória, e o sola Scriptura, somente a Escritura. E destes solas, o sola Escritura é o fundamento para os demais. Meus irmãos, durante séculos a Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente aqui no Ocidente, ela desenvolveu pilares de autoridade que moldam a fé católica.
E isso foi observado pelos reformadores lá no século XVI, e até antes deles. Além das Sagradas Escrituras, a teologia católica coloca no mesmo nível de autoridade a tradição e o magistério da Igreja. Também a questão do sistema papal. O Papa ex cátedra, ou seja, quando ele fala oficialmente a respeito de questões doutrinárias, de fé e moral, ele fala de maneira infalível, sem erros. E, portanto, essa teologia da Igreja dominante, ela vinha defendendo o mesmo nível de autoridade, quando não maior autoridade das tradições humanas, acima mesmo da própria palavra de Deus. Isso resultou em alguns ensinos e práticas contrários às Sagradas Escrituras, e eu trouxe aqui alguns exemplos. A questão do purgatório. Purgatório, você deve se lembrar, a alma da pessoa que falece, ela vai para esse purgatório, que é um local intermediário para que ela venha purgar os pecados e depois ter acesso aos céus. Sem base nenhuma na Bíblia Sagrada. Essa doutrina tornou-se doutrina na teologia católica no ano de 593. E se tornou um dogma na Igreja em 1439. A venda de indulgências, um dos pontos que mais chamou a atenção dos pais reformadores, especialmente de Martinho Lutero, a venda e entrega de um título de indulgência. As pessoas pagavam para que uma alma saísse mais cedo do purgatório, para que diminuísse o tempo de sofrimento do purgatório. E isso, na teologia católica, entrou no contexto católico no ano de 1190, pelo menos a venda. A tradição da Igreja, declarada de igual autoridade com a Bíblia, foi uma resposta, embora de maneira prática já vinha acontecendo, à Reforma Protestante de 1517. 1517, na verdade, é o grande marco quando Martinho Lutero, o pai da Reforma, ele afixa na porta do castelo de Wittenberg, da Alemanha, as 95 teses. E essas teses era muito comum naquela fase, naquele momento, a discussão sobre algumas coisas. Só que, veja como Deus preparou esse grande movimento de avivamento espiritual que foi a Reforma, porque foi logo depois da invenção da imprensa. E Deus usou a imprensa para que aquilo que ficaria num debate acadêmico, Martinho Lutero era um monge agostiniano, professor de Bíblia, doutor em Bíblia, aquilo que ficaria limitado num debate acadêmico teve possibilidade de rapidamente ser espalhado por toda a Europa, inicialmente na Alemanha. E vejam como Deus faz as coisas. O primeiro livro a ser impresso, sabe qual foi? A Bíblia Sagrada. E não mais numa língua que o povo não conhecia, mas na língua popular, o alemão naquela época. Então veja como Deus está com as rédeas curtas da história. Ele prepara todas as circunstâncias para que a palavra dele não seja sufocada. Lembre-se que o contexto da Reforma Protestante, Lutero era um homem de Deus, um católico fervoroso. Ele e tantos outros antes dele, ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele queria uma reforma na Igreja. A Igreja estava tomada por corrupção, por imoralidade, praticadas inclusive pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. Aquilo o Espírito Santo fez ferver o coração de Lutero e também de pré-reformadores como John Hus, que foi queimado na fogueira e profetizou. Segura aí, Batista, que não gosta de profecia. E profetizou que 100 anos depois o Senhor levantaria um homem, e esse homem foi Martinho Lutero, para se levantar contra a corrupção que havia no seio da Igreja de Cristo. A Reforma, então, foi um movimento religioso que procurou resgatar a pureza do cristianismo, com a defesa principal é a volta às Escrituras Sagradas,
contra os abusos e essa corrupção doutrinária e moral presentes na igreja dominante. Martinho Lutero, veja esse episódio na história da nossa igreja. Pai da Reforma, ele foi chamado para se retratar diante da igreja, dos seus ensinos. Eles chamam de dieta de Worms. Isso aconteceu em 1521. E Lutero, ele foi chamado a se retratar sob pena de excomunhão, de ser expulso da igreja, e mais, sob pena de morte. Veja só uma parte de como ele encerra o discurso de defesa dele. Olha o que Lutero falou diante das autoridades religiosas. Abre aspas. A menos que se lhe convença por testemunho da Escritura ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos. Estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado e minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro, nem honesto, atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas. Que ousadia. Ousadia dada certamente pelo Espírito Santo. Os reformadores foram unânimes, somente as Escrituras. Esta é a base, o fundamento para tudo aquilo que nós cremos e para toda a prática e conduta da vida cristã. Sola Escritura. Mas é preciso que você compreenda que a tradição da igreja não é refutada pelo simples fato de ser tradição. Nós batistas, e os presbiterianos também, somos igreja histórica, tradicional, nós temos tradições. Veja que a própria Bíblia, ela dá ênfase a algumas tradições, embora também haja críticas a tradições da igreja. Eu separei aqui um texto, Marcos 7, versículos 3, 5, 8, 9 e 13. Farei a leitura. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, e muitas vezes, aí os fariseus observaram os discípulos de Jesus. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Agora veja o que Jesus fala para eles, a resposta. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição do homem, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Tem outras passagens semelhantes, em que a tradição dos homens suplantava os mandamentos de Deus. Você deve se lembrar de Mateus 15, 2, 3 em diante, quando Jesus, o Evangelho, fala do Corban. Aqueles religiosos que, para deixar de honrar o pai e a mãe, falavam, não, isso é oferta para o Senhor. Não posso ajudar meu pai, não posso honrar meu pai, não posso honrar a minha mãe. Quer dizer, uma tradição humana suplantando, desmontando a vontade e o mandamento de Deus. 2 Tessalonicenses 2,15 diz, então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo aqui está falando de tradições, aquelas que foram transmitidas conforme a sã doutrina, os ensinos dos apóstolos. Tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto os apóstolos do Novo Testamento, tinham ciência de quando eles falavam da revelação de Deus, como porta-vozes de Deus, eles falavam palavras do próprio Deus, com toda a autoridade do Senhor. Então veja que aqui Paulo, ele defende as tradições que estão alinhadas com os mandamentos, com a vontade de Deus.
Assim, sempre que há um conflito da tradição humana, seja o ensino da igreja, do Papa, do pastor, concílios, credos, confissões, declarações, com a Bíblia Sagrada, quem prevalece? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem autoridade máxima. A Bíblia Sagrada dá a palavra final. Os reformadores não defenderam que a Bíblia era a única autoridade que moldava a fé cristã. Isso não é verdade. Os reformadores e nós hoje também defendemos que a Igreja de Cristo tem várias autoridades. Nós temos literatura cristã edificante que nos ensina muitas coisas. Nós temos a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, em 1986, que tem boa interpretação da Bíblia Sagrada. Nós temos a Confissão de Fé Batista de 1689, que é muito semelhante à Confissão de Fé de Westminster, de 1646. Mas veja que confissões, o credo apostólico, nós podemos cantar, nós podemos recitá-lo sem medo, porque ele tem base bíblica. Mas veja que nenhuma dessas tradições, ensinamentos, são infalíveis. Infalível é somente a palavra de Deus. A Bíblia, como nós conhecemos, com 66 livros, ela ficou por quase 3 séculos sem chegar ao alcance da cristandade. A igreja primitiva tinha a Bíblia hebraica, nosso Antigo Testamento, como as Escrituras Sagradas. As cartas haviam sendo escritas e circulavam pelas igrejas. Ainda ia levar um certo tempo para que a igreja reconhecesse, pelo poder do Espírito Santo, quais eram os livros sagrados do Novo Testamento. Então veja que aproximadamente 250, 300 anos, a igreja não tinha ainda o Novo Testamento. E aproximadamente por 1500 anos, já pelo período da Reforma, que isso vai mudar com a imprensa, muitos não tinham acesso a exemplares da Bíblia Sagrada. Poucas igrejas tinham exemplares daquelas cartas circulares, pelo menos do Novo Testamento. E o que os opositores do Sola Escritura alegam? Sola Escritura é somente as Escrituras, os escritos. E todo este período que a igreja não teve acesso aos escritos. Como é que fica? É validado ainda o Sola Escritura? Eu quero dizer aos irmãos que Deus revelou-se de diferentes maneiras à humanidade. Na criação, quando nós contemplamos os céus, a terra, as águas e tudo que neles há, certamente, ainda que de maneira limitada, nós temos evidências de que há um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que é sábio, um Deus que é poderoso, um Deus inteligente. Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:20, disse: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os homens são indesculpáveis por rejeitarem a Deus e adorarem criaturas no lugar do Criador. E por isso a Bíblia diz que aquele que diz que não há Deus é insensato, é louco, é insano. Porque embora não seja possível com método científico provar a existência de Deus e nem a sua inexistência, há abundantes evidências de que há uma mente superior e inteligente que criou todo o universo com seus bilhões de galáxias, com o nosso sistema solar, a Via Láctea, com o planeta Terra, parado exatamente numa inclinação adequada para que houvesse vida na Terra, numa distância perfeita entre o Sol e a Terra, entre a Lua e a Terra, de maneira que haja vida humana neste planeta. Somente aquele que é desonesto intelectualmente é que rejeita as evidências da existência desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Criador. Entretanto, como eu disse, a criação do universo não revela a Deus o seu caráter, os seus pensamentos, os seus mandamentos, a sua vontade,
as suas verdades e principalmente o caminho da salvação, do relacionamento do homem com Deus. A criação ela é limitada nesse sentido. A revelação do Deus vivo e verdadeiro de maneira espiritual e salvadora para ser preservada e perpetuada por gerações futuras, conforme Deus começou a falar lá em Adão. Você se lembra lá em Gênesis, Deus falando com Adão na viração da tarde? Deus falava com o homem, era o tete a tete. Deus mesmo depois da queda ainda falou com Adão: Adão, onde estás? Então Deus sempre vem falando, trazendo mensagens para a humanidade. Mas nós sabemos que houve um ruído nesta comunicação. O homem não tinha pecados, mas tinha a possibilidade e o potencial de pecar. O homem estava sob prova e Adão era o representante de toda a humanidade. Todos nós somos filhos de Adão. Não importa se você é branco, preto, japonês, brasileiro, homem, mulher, não importa a sua religião, todos nós somos filhos de Adão. Adão nos representava, mas ele falhou. Ele desobedeceu a Deus. Ele permitiu que a mulher Eva usurpasse a sua autoridade e falasse com Satanás, o inimigo de nossas almas. E ao invés de repreendê-la e buscar o perdão de Deus, ele também comeu do fruto proibido, desobedecendo a Deus. Ele também teve a intenção de ser independente, algo que está no nosso DNA. Todos nós queremos ser autossuficientes, independentes. Ninguém gosta de depender de ninguém. Ninguém gosta de demonstrar fraqueza. E isso faz parte do nosso DNA como filhos de Adão. Então, aquele relacionamento perfeito estabelecido entre Deus e a humanidade através de Adão foi rompida por causa do pecado, da desobediência. E nós pecamos lá em Adão, porque ele nos representava. Nós somos pecadores, primeiro porque já nascemos debaixo do pecado, é a nossa natureza. Mas também pecamos lá no pecado de Adão, aquilo que os teólogos chamam de pecado original, a queda da humanidade. Mas veja que Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo. Depois da criação veio a queda, mas Deus já tinha o plano da redenção. E há de um momento na história, um tempo determinado, se consumar tudo aquilo que Deus estabeleceu. E um dia haverá novos céus e nova terra, onde não haverá mais mar, e não haverá mais morte, e não haverá mais miséria, e não haverá mais dor. E nós, os que cremos no Filho de Deus, estaremos com o Senhor para todo sempre. Num perfeito relacionamento. E nunca mais pecaremos. Nunca mais desobedeceremos a Deus. Mas a consumação ainda não aconteceu. Ainda estamos no momento da redenção, de obra de santificação em nossas vidas, nós que estamos em Cristo Jesus. Buscamos a santidade, buscamos a semelhança de Cristo Jesus. E é difícil, irmãos. Eu tenho certeza que todos aqui têm passado maus bocados nessa caminhada, nessa vida cristã. Porque são muitas as tentações, são muitas as lutas, as adversidades, e nós somos extremamente limitados. Então a palavra de Deus é a revelação do Deus vivo. A Bíblia Sagrada é o único livro da revelação de Deus. Fala-se tantos livros sagrados, mas nenhum se compara à Bíblia Sagrada. Nenhum livro sagrado de nenhuma religião, cristã ou não cristã, se compara à Bíblia Sagrada. O que as Escrituras Sagradas dizem, Deus diz. A autoridade das Escrituras é a autoridade de Deus, que é o seu autor, que entregou sua palavra por meio de homens santos, profetas e apóstolos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1:21. O solo Escritura faz menção às Escrituras, pois essas são o registro escrito da palavra de Deus. Mas a autoridade máxima está na palavra de Deus, não no modo em que ela foi disponibilizada. Não é a questão dos escritos. Embora sola Escritura, a questão é que o sola Escritura é uma expressão
da palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Mas a autoridade não está na forma como ela foi disponibilizada ou na sua disponibilidade. Os exemplares, os analfabetos que não podem ler a palavra. Esta não é a questão. A questão é que a máxima autoridade é a palavra de Deus. E isso deve esquentar e incendiar o seu coração, no sentido de ser alguém producente, no sentido de preparar Bíblias, arrumar Bíblias e mais Bíblias, no maior número de línguas, traduções das diversas línguas do mundo. Fala-se em 7.000 idiomas aproximadamente. E veja que nós só temos a Bíblia Sagrada aproximadamente traduzida em 2.600 línguas. Tem muito trabalho. Tem muita gente que não tem acesso no seu vernáculo à palavra de Deus. E veja que a obra iniciada por Martinho Lutero foram anos abandonada a questão da graça, anos de limitações ao acesso às Escrituras Sagradas. Mas Deus levantou um homem na ousadia e no poder do Espírito Santo, que traduziu as Escrituras para o vernáculo, para uma língua conhecida, popular na época, o alemão. E veja que depois foi para o inglês e tantas outras, e também na língua portuguesa. Já no século XVI, nós também tivemos acesso e temos acesso às Escrituras Sagradas. Mas só a Escritura tem base bíblica? Esse é outro questionamento. De fato, não aparece nas Escrituras essa expressão. Assim como não aparece também a expressão, o termo trindade. Mas nós sabemos que o conceito está nas Escrituras Sagradas. Mas o simples fato de sabermos que a Bíblia é a palavra de Deus, certamente somente a Escritura é mais do que justificado e bíblico. E eu quero dar a vocês, irmãos, algumas razões do porquê eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala do culto racional. Eu falei aqui de evidências. E eu quero trazer e compartilhar com os irmãos o porquê eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro aspecto que eu chamo a atenção é a harmonia e a unidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, mas forma um livro só. São 66 livros, mas forma um livro só. Cerca de 40 autores humanos que escreveram num decurso de 1.600 anos. Vai imaginando, 1.600 anos, 40 autores diferentes. São homens diferentes, de tempos e lugares diversos. Alguns eram profetas, alguns sacerdotes, reis, pastores, pescadores, homens cultos e homens iletrados. Eu pergunto a vocês, nessas circunstâncias, a harmonia nesses escritos seria possível? Seria impossível, irmãos. 1.600 anos, tantos autores, em circunstâncias tão diferentes. Mas a Bíblia, ela tem uma unidade, ela tem harmonia, ela é coerente. Sabe por quê? Porque Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo que supervisionou e dirigiu o trabalho de homens santos, os apóstolos, os profetas, para registrarem sem erros a palavra de Deus. E é isso que assegura a unidade da Bíblia. Veja que o tema central da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é Jesus Cristo, na qualidade do Messias prometido. No Novo Testamento é até fácil entender que Jesus é o tema central da Bíblia. Não é verdade? Nos Evangelhos nós temos a manifestação do Filho de Deus, de Jesus Cristo. As epístolas apresentam os ensinos do Senhor Jesus. E a última carta do Novo Testamento, Apocalipse, ela começa com as palavras do Senhor Jesus no seguinte: revelação de Jesus Cristo. Então está fácil observarmos que o Novo Testamento, o tema central é Jesus Cristo. Mas como é que a gente pode entender que o Antigo Testamento também fala de Jesus Cristo? O Novo Testamento
e principalmente pelas palavras do Senhor Jesus, é que nós descobrimos e temos a convicção de que o tema central do Antigo Testamento também é Jesus Cristo. Eu vou dar alguns exemplos. Olha só o que está em João 5,46. Jesus disse: se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés é o grande legislador, o autor do Pentateuco, da Torá, a lei de Deus, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés, nestes livros, já falava sobre Jesus. Outro texto, Lucas 18:31. Disse Jesus também: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Você deve se recordar que a Bíblia hebraica é dividida basicamente em 3 grupos de livros: a lei, os profetas e os escritos. Todo o nosso Antigo Testamento, os 39 livros, fazem menção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir, que já veio. Agora entenda que o Senhor Jesus é tema no Antigo Testamento não só por profecias, mas por outros meios. Por exemplo, Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Nós vemos isso em Hebreus 6 e 7. Portanto, nós chegamos à conclusão que a chave para a interpretação do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Então, você que gosta de ler os Evangelhos, começou por João, gosta de ler todo o Novo Testamento, aí chega no Antigo Testamento, você torce ali, tem que ler toda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Um segundo aspecto relevante, o porquê eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus: profecias infalíveis, certeiras, predição de futuro. O único que conhece o futuro é Deus. Isaías 46:10. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecia. Eu tenho certeza que os irmãos aqui não gastam dinheiro com quiromancia, em adivinhadores, em feiticeiros. Não perca o seu dinheiro. O único que conhece o futuro é Deus. Pelas profecias do Antigo Testamento é possível descrever o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Citando alguns exemplos. Sobre o nascimento de Jesus, Isaías 7,14 foi uma profecia que demonstrou que Jesus, o Messias, nasceria de uma virgem. Miqueias 5:2 foi uma profecia sobre o lugar do nascimento de Jesus, Belém da Judéia. E veja que por conta desta profecia, os escribas conseguiram orientar Herodes para que falasse para os reis magos onde é que Jesus, o Messias, ele nasceria. Isso está lá em Mateus capítulo 2. Sobre o ministério de Jesus, os servos sofredores, Isaías 53. Você quer ver os sofrimentos de Cristo, anos, séculos antes da cruz, do Calvário? Salmos 22. E tantas outras profecias que se cumpriram e que hão de se cumprir a respeito do Messias Jesus Cristo. Há muitas profecias na Bíblia. Algumas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Deixa eu citar mais alguns exemplos. Estou provando aqui para vocês porque eu acredito que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, usando argumentos, evidências. Você deve se recordar das profecias dos 4 impérios mundiais. Essas profecias já se cumpriram. Lá em Daniel 7. Você se recorda quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor? Aquela estátua gigante com 4 metais diferentes, ouro, prata, bronze e ferro, e os pés de barro e ferro. Pois é, Daniel, Nabucodonosor teve esse sonho que veio de Deus. Ele profetizou a respeito de 4 impérios que já tiveram seu momento no governo do mundo: a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. Só tem um aspecto dessas profecias que ainda não se cumpriram.
Está lá em 2 Tessalonicenses 2,3. Os 10 dedos do pé de ferro e barro, eles fazem menção a 10 nações europeias, que serão governadas pelo homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso ainda vai se cumprir. E eu creio que vai se cumprir. Profecias a respeito de Israel, povo de Deus na terra, predição do cativeiro de Israel, 70 anos na Babilônia, predição do fim do cativeiro, a destruição da Babilônia e de tantas outras nações pagãs, a volta dos judeus à terra de Israel, que começou em 1948, quando a ONU reconhece o Estado de Israel. Deus está no controle da história. O Senhor determinou o futuro. Por isso o Senhor conhece tudo o que acontece. A Bíblia é a palavra de Deus. Outro aspecto. A Bíblia é um livro indestrutível. Por séculos a Bíblia tem sido alvo de ódio e inúmeras tentativas de destruição. Mas como eu já disse aqui, foi o primeiro livro impresso. E ainda hoje é o maior best-seller mundial. Talvez o motivo de tanta hostilidade contra a Bíblia Sagrada seja o fato de que as Escrituras confrontam o homem em seus pecados. É diferente quando você lê a biografia de qualquer ser humano. Ele só coloca as coisas boas, as virtudes. A Bíblia não. Até os heróis da fé, a Bíblia não esconde os seus defeitos, as suas falhas. Veja que Paulo disse sobre os homens, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Romanos 1:29. E a Bíblia ainda vaticina que esses homens maus irão de mal a pior. 2 Timóteo 3,13. Imagina diante do orgulho humano, da vaidade humana, ter que ouvir essas palavras duras. A palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1,23, a Bíblia é a palavra de Deus. Outro argumento, seu conteúdo transformador. A Bíblia tem transformado o mundo, irmão. Tem inspirado grandes ações de caridade, de benevolência. Hospitais, universidades e escolas foram construídos. Multidões foram alimentadas e vestidas. Orfanatos foram organizados em nome de Jesus, em nome de Deus, e depois do exame detido das Escrituras Sagradas. Vidas foram transformadas profundamente por este livro. Não é possível ninguém ficar indiferente. Quem lê, quem se debruça sobre os textos sagrados, vai ter que reagir de alguma maneira, ou com amor, ou com ódio. Tem gente que dá a própria vida, se necessário for, em favor da Bíblia Sagrada, daquilo que está na palavra de Deus. Outros matam por causa da Bíblia Sagrada. Grandes avanços sociais da humanidade são resultado do exame das Escrituras, a libertação dos escravos, o resgate da dignidade e dos direitos da mulher e da criança, conquistas no campo cultural, econômico, social e político. Irmãos, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Gênesis 1:28 é base bíblica do mandato cultural. Nós sabemos que até o ímpio pode fazer coisas boas por conta da graça de Deus. É por isso que nós, às vezes, ouvimos também alguma música secular que, de alguma maneira, pode conectar o homem com Deus, porque promove coisas boas. A estética, a pintura, a gastronomia. Nós não estamos isolados do mundo. Jesus, na oração sacerdotal, não pediu para que nós fôssemos tirados do mundo, mas para que fôssemos livres de todo o mal. A Bíblia é a viva e eficaz, lâmpada para os pés e luz para os caminhos. É a verdade que liberta, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia é a palavra de Deus. Mais argumento, testemunho interno do Espírito Santo. Eu posso argumentar um monte aqui, tem gente que não vai se convencer. Mas sabe por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo abriu meu coração. Porque Deus tirou o coração de pedra que eu tinha e me deu o coração de carne.
um coração inclinado às coisas do alto, às coisas espirituais. E eu creio que muitos aqui, se não todos, também já tiveram essa experiência do novo nascimento, da regeneração. Então hoje nós temos comunhão com Deus em Cristo Jesus. E quando lemos a palavra de Deus, nós sabemos que é o próprio Deus falando conosco. E quando oramos a Deus, nós falamos com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo? Para demonstrar que tradição também tem espaço na Igreja de Cristo, eu quero usar a Declaração de Chicago. É uma declaração de 1988, elaborada em Chicago, Estados Unidos, que trata sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Diz assim: assim como o Senhor Jesus via as Escrituras, testemunhando dele e de sua autoridade, de igual modo, por sua própria submissão às Escrituras, ele testemunhou da autoridade delas. Os cristãos revelam-se servos fiéis do Senhor Jesus, por obedecerem aos escritos proféticos, o Antigo Testamento, e apostólicos, o Novo Testamento. Irmãos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E o último argumento, a própria Bíblia diz ser a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele se referia à origem divina das Escrituras Sagradas. Claro que a menção era ao Antigo Testamento. Alguém pode dizer, e agora? Será que o Novo Testamento também é palavra de Deus? Ouça, em 2 Pedro 3,6, o apóstolo Pedro inclui as cartas de Paulo falando as demais Escrituras. O apóstolo Pedro falava sobre as Escrituras de Paulo como se fossem as demais Escrituras, palavra de Deus. As epístolas de Paulo também são palavra de Deus. E veja que Paulo, em 1 Timóteo 5,18, ele chama o Antigo Testamento e o Novo Testamento de Escrituras para Deus. Primeiro ele cita Deuteronômio 25,4. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o grão. E no mesmo versículo, Paulo cita um versículo que se encontra somente nos evangelhos de Mateus e Lucas, que diz assim, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Isso está em Mateus 10,10 e Lucas 10,7, que são palavras do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não é mantra não, tá? Mas é para que você entenda que a Bíblia Sagrada, não tenha dúvidas, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E eu concluo. O princípio do sola Escritura defende que nenhum líder religioso, nenhuma tradição da igreja ou testemunho humano pode ter o mesmo ou maior nível de autoridade se comparado com a Bíblia Sagrada. A fé e a prática cristãs devem ser moldadas segundo as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a única autoridade infalível, inerrante e inspirada para a vida cristã. O princípio do somente a Escritura é um clamor ainda para os nossos dias, para a volta às Escrituras e a confiança na suficiência da palavra de Deus em questões de fé e conduta. Preste atenção, irmãos. Afastar-se da Bíblia é afastar-se de Deus. Ignorando o testemunho de Jesus Cristo e do Espírito Santo, deixando de depositar a fé na verdade. Nós precisamos trazer os nossos pensamentos e orações, tradições e costumes em verdadeira sujeição à palavra de Deus. A Igreja de Cristo precisa resgatar a centralidade das Escrituras, onde quer que tenha se perdido a autoridade da Bíblia. E eu quero fazer ainda algumas aplicações com base em tudo isso que nós ouvimos. Eu quero aplicar esse princípio do sola Escritura na igreja atual, na igreja contemporânea. E eu apelo aqui para a suficiência das Escrituras nos propósitos bíblicos da Igreja de Cristo. Você se lembra quais são os propósitos da igreja? Estou falando para a igreja. E a igreja tem alguns propósitos. Com relação a Deus é a adoração.
Com relação à própria igreja, é a edificação. E o propósito da Igreja de Cristo com relação ao mundo é a evangelização e a ação social. Então preste atenção em nome de Jesus. A suficiência das Escrituras na adoração. Adoração, como eu já disse, é o propósito da igreja em relação a Deus. Portanto, irmãos, as igrejas precisam abandonar cultos com foco em entretenimento. Tem igrejas hoje que não falam mais em culto, falam em stand-up. Falam em palestras de autoajuda, palestras motivacionais. Deixou de ser culto de adoração ao Senhor. Tem igrejas hoje que trabalham com autoestima, massageiam o ego. O pastor é um animador de auditório. Essas igrejas precisam abandonar esse foco em entretenimento. Tem pregações que são tomadas pela psicologia moderna. E vocês sabem que boa parte da psicologia tem fundamento ateu, humanista. Então tem pregações psicologizadas e muitos pregadores colocam os postulados da psicologia no mesmo nível de autoridade da Bíblia Sagrada, quando não maior. Teologia da prosperidade, confissão positiva. É o mercadejar da fé. É um balcão de negócios. Algumas igrejas é um balcão de negócios, em que o auditório, os crentes, dão dinheiro e exigem de Deus, que se torne um servo, aquilo que agrada a eles. Eles querem saúde perfeita, saúde física. Eles querem riquezas materiais, mesmo sabendo que a Bíblia diz: não acumuleis tesouros na terra. E para acabar de vez, o desdobramento da teologia da prosperidade, a teologia do coaching. Não são mais pregadores, são coaches. Treinadores. Para que o auditório consiga extrair o melhor que há em cada um. A solução para os seus problemas, dizem esses pregadores do coaching, falam que a solução para todos os problemas está na própria pessoa. Que você é bom, você é o melhor de Deus. Eles procuram massagear o ego e demonstrar, agora não a saúde física e riquezas materiais, mas a saúde emocional. Embora tenha sua importância também. Veja que no culto de adoração, há espaço sim para a manifestação do poder de Deus. Eu creio em todos os dons, com exceção do apostolado que já passou. Mas eu creio que Deus tem poder sim para curar o enfermo, para ressuscitar mortos, embora, por favor, eu falava com a minha família, de casos inclusive no Brasil, de famílias que o filho morre, a filha morre, eles chamam a igreja no velório e ficam dias e dias tentando ressuscitar. A ponto da polícia ter que intervir para que seja sepultado. Irmãos, Deus é soberano, Ele pode ressuscitar se Ele quiser. Mas às vezes Ele não quer fazer a nossa vontade, é a vontade dEle que prevalece. Não tem problema você orar pela ressurreição, mas há um limite para tudo. 3, 4, 5, 6, em uma semana. A igreja, por vezes, tem deixado de ser sal e luz influenciando o mundo e, lamentavelmente, tem sido invadida pelo mundanismo. Igreja secularizada. Os púlpitos não podem se limitar a anunciar coisas para satisfazer os desejos humanos, o consumismo, os interesses particulares. Cristo deve ser o foco da nossa adoração, não as nossas necessidades. Embora eu repito, Deus manifesta ainda hoje o seu poder entre nós, trazendo consolo e conforto aos nossos corações, curando enfermos também, às vezes através do médico, do medicamento, às vezes de maneira sobrenatural. Somente a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, mudar corações,
e levar o pecador ao arrependimento e à fé salvadora. Só isso, irmãos. Isso só é possível com pregações expositivas da Bíblia Sagrada e a convicção na dependência do Espírito Santo na suficiência das Escrituras. Eu falei da suficiência das Escrituras na adoração e a suficiência das Escrituras na edificação, que é o propósito da igreja com relação ao corpo de Cristo. À medida que a autoridade da Bíblia vai perdendo espaço na igreja, as verdades eternas e universais da Bíblia Sagrada vão se enfraquecendo na nossa consciência, na consciência do cristão. E a igreja vai se esvaziando de sua integridade, autoridade moral e discernimento, tornando-se vulnerável a todo vento de doutrina, vãs filosofias e heresias. Irmãos, não se engane. Igreja cheia não é sinônimo de manifestação de poder de Deus. Nem sempre templos lotados, abarrotados de gente, são abarrotados e lotados de crentes, de pessoas salvas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Embora tenha o outro lado. A igreja, como um organismo vivo, ela precisa crescer. Se ela não cresce, há algum problema, há alguma dificuldade. Cristãos e famílias cristãs transformados pelo poder do Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras, serão os instrumentos de Deus para a mudança dessa sociedade corrupta e imoral em que vivemos. Então a mudança começa em mim, em nós. Prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus. O Espírito Santo transforma vidas. E a nossa paróquia, que é o mundo, nós vamos sair lá fora e mostrar como é servir, como é viver debaixo, de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor há de transformar a sociedade onde vivemos. A Igreja de Cristo precisa voltar depressa às Escrituras Sagradas, confiando na suficiência da Bíblia, em sua proclamação como única verdade salvadora, a palavra de Deus indispensável ao crescimento espiritual e ao amadurecimento da fé. A Bíblia precisa ser ensinada, pregada, cantada e orada na Igreja de Cristo, nos cultos, nos eventos, nos encontros da família de Deus, para a edificação dos filhos de Deus, de modo a redundar na glória do Senhor. E, finalmente, a suficiência das Escrituras na ação social e na evangelização, que é o propósito da igreja com relação ao mundo. Nós sabemos que a nossa verdadeira identidade é o amor. E o amor vem de Deus, Deus é amor. A lei de Cristo, a qual nós nos submetemos e devemos obediência, é o cumprimento do grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, anunciar o Evangelho aos perdidos, ajudar os necessitados, são expressões de uma vida cristã autêntica, de um coração transformado pelo poder do Espírito. E essas ações ocorrem na dependência do Espírito Santo, em obediência às Escrituras Sagradas. Perceba que não são estratégias humanas, não são técnicas, não são modismos, modelos que proporcionarão uma evangelização eficaz. Novamente, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. A suficiência da palavra de Deus é que são ingredientes necessários para uma poderosa evangelização que resulte em ganho de almas para o Senhor Jesus. E eu encerro, irmãos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, também chamado de palavra ou verbo de Deus, Logos, conforme João 1:1 e Apocalipse 19:13. A palavra é a expressão de uma pessoa. Nos expressamos por meio das palavras. A Bíblia Sagrada e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são a expressão da pessoa divina. São a expressão de Deus, externando seus pensamentos, palavras, vontade e mandamentos. Há uma união perfeita entre a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, e a palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada.
E a autoridade de Cristo e da palavra são uma só. Pela Bíblia entendemos que somos pecadores separados de Deus. Estamos debaixo da ira de Deus, sob condenação por conta dos nossos pecados. Sabe o que é pior? Pela Bíblia Sagrada nós sabemos que somos totalmente incapazes de nos reconciliar com Deus. É uma situação desesperadora do homem sem Cristo. E pela Bíblia também entendemos que somente em Jesus podemos receber perdão de Deus, perdão dos nossos pecados e obter paz com Deus. E a vida eterna. Vida eterna não é só vida sem fim. É vida de qualidade, é vida em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, para todos sempre. Todo ser humano precisa de arrependimento e precisa crer no Evangelho. Todo ser humano precisa da Bíblia. Precisamos ler, estudar, meditar e praticar os mandamentos da palavra de Deus. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Precisamos, quem ainda não fez, precisa receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ó Pai, eu creio que Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor, abriu o coração, deu entendimento e discernimento para muitos aqui. Talvez alguém que estivesse com o coração endurecido. E agora ele está compreendendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É o Senhor falando conosco. E se pudéssemos olhar o próprio Deus manifesto aqui pessoalmente, dando ordens a nós, será que não obedeceríamos ao Senhor? E porque temos tantas dificuldades, ó Pai, em obedecer a Tua palavra revelada nas Escrituras. Por isso suplicamos a Ti que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, que sejamos capacitados a fim de obedecermos a Tua palavra e não sermos apenas ouvintes, conhecedores, mas praticantes da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única autoridade infalível em regras de fé e de prática. Ó Pai, escreve a Tua lei em nossos corações. Livra-nos de todo mal, da aparência do mal. Que possamos dar bom testemunho, Pai. E que tudo isso venha redundar na glória do Senhor. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.